Olá, eu sou a irmã Martina e pensei em começar com vocês hoje uma série que a rigor é bastante difícil, porque o assunto, enfim, é delicado e tem também variadíssimos aspectos, mas me parece que sempre vale a pena, no sentido de contribuir com conhecimento e contribuir com informação. É importante para todos nós aprender uns com os outros. Isso sempre ajuda, o conhecimento é sempre bom, é sempre positivo. A série seria então um número de personagens da história da igreja que podem nos ajudar, porque eles mesmos passaram também por esses mesmos problemas, a enfrentar essa situação bastante turbulenta que a gente vive na igreja dos nossos dias, principalmente essa grande polarização que a gente percebe entre os assim chamados conservadores ou tradicionalistas e, por outro lado, os liberais ou progressistas. Na verdade, esses são temas de cunho muito teológico e a teologia não é, enfim, né, a minha área, mas eu vou tentar, portanto, contribuir com aquilo que eu estudei, que é, sobretudo, história da igreja. Nós temos na história da igreja vários personagens, inclusive na história muito recente, que escreveram muito sobre esses temas, e que muitas vezes com a sua própria vida também nos deram um testemunho que me parece muito importante para que a gente saiba que a gente não está sozinho e que os problemas que a gente vive não são absolutamente novos. A rigor, os problemas humanos são sempre os mesmos. O que muda são as circunstâncias, o que muda é a cultura, o que muda, enfim, são as coisas materiais, mas a pessoa humana é a mesma, seja onde for e seja também em que época viva. Portanto, a rigor, como dizia o nosso tão querido e saudoso Papa Bento XVI, cada geração precisa de novo achar o seu caminho, cada geração enfrenta a rigor os mesmos problemas humanos, apenas com roupagens, vamos dizer assim, históricas diferentes. Começando com uma certa introdução a essa dicotomia, vamos dizer assim, entre o que a gente poderia chamar em política, por exemplo, de direita e esquerda, e dentro da igreja isso mais ou menos, né, é chamado de progressista e tradicionalista, começou na Revolução Francesa. É óbvio que há raízes históricas anteriores a isso, mas inclusive a terminologia política, direita e esquerda, começou na época da Revolução Francesa por causa da posição dos diversos partidos no parlamento francês, à direita ou à esquerda. E toda a história, sobretudo ocidental, mas como a Europa e o Ocidente têm muita influência no resto do mundo, a rigor a história, né, hoje em dia mundial, a partir disso, nos últimos 200 anos, foi marcada, sobretudo na área política, por essa divisão. Aqueles que se consideram mais de esquerda, aqueles que se consideram mais de direita e aqueles que ficam no centro, e assim por diante. A gente conhece bastante bem essa realidade. Obviamente que a igreja, sendo formada de pessoas humanas, que são parte da sociedade, como todo mundo, né? Desde o Papa até as freiras, os bispos, ou enfim, né, os leigos que fazem parte das paróquias, são pessoas que pertencem aos seus países, às suas sociedades, e que, portanto, trazem também para dentro da igreja, na dimensão muito humana da igreja, essas divisões que eles vivem na sociedade. E já no século XIX a gente começa a perceber, sobretudo na França, na Alemanha também, pessoas de dentro da igreja, sobretudo sacerdotes, religiosos, que começam justamente a se identificar com a esquerda política ou a se identificar com a direita política. Geralmente não de forma extremada, radical, violenta, embora também haja exemplos, mas sobretudo intelectualmente, sobretudo no que concerne a uma tentativa de identificar a doutrina cristã, a fé cristã e até a moral cristã com, enfim, argumentos, vamos dizer assim, da direita e da esquerda políticas. Sobretudo vai ser no Concílio Vaticano II e na crise pós-conciliar que muitos de nós viveram, que essa polarização vai entrar então realmente com muita força dentro da própria igreja. A causa disso é, sobretudo, a influência externa, histórica, trazida para dentro da igreja e aqui já na época do século XX, sobretudo pela mídia, pela imprensa.
O Concílio Vaticano II em si, quando a gente estuda o concílio, ele tem sido cada vez melhor estudado, acabou de sair um livro muito bom americano sobre o concílio, por exemplo, é uma reunião basicamente teológica e pastoral, como foi o desejo do Papa João XXIII, São João XXIII, que proclamou o concílio. No entanto, porque a mídia já estava muito presente ali no concílio, como nosso Papa Bento XVI também descrevia numa palestra dele aos seminaristas de Roma, aos padres de Roma, a mídia, de certa forma, distorceu o concílio tão fortemente, no sentido da informação que a mídia trazia do concílio para o mundo do lado de fora, que até os próprios padres conciliares, que acabam lendo jornal e vendo televisão, vamos dizer assim, retornaram para o próprio concílio com ideias muitas vezes politizadas e retorcidas. E houve também, dentro do próprio concílio, certamente, desacordos, disputas e, vamos dizer assim, partidos dentro da igreja, embora não políticos, mas sim no que concerne a que rumo tomar, o que é melhor a gente fazer, qual seria a melhor atitude da igreja. Isso é normal, isso inclusive é benfazejo, isso é saudável, né, para que a coisa não fique, enfim, monolítica, desde que isso não altere a essência da revelação e da doutrina e da moral. Mas então, na crise pós-conciliar, se ouviu muito falar, né, de progressistas e tradicionalistas. Os progressistas são sempre, de alguma forma, ligados à esquerda política e os tradicionalistas, de alguma forma, ligados à direita política, a um saudosismo histórico e etc. E isso desembocou, sobretudo na década de 60, na década de 70, em movimentos, vamos dizer assim, que a gente poderia chamar de cristãos, porque são feitos por cristãos, inclusive por sacerdotes, embora, né, a teologia cristã aqui seja muitas vezes falha, mas em movimentos que realmente atingiram extremos que a gente poderia já admitir como políticos. Por exemplo, todo o movimento lefebrista, né, os tradicionalistas que seguiram o bispo francês Marcel Lefebvre, que realmente chegou inclusive a denunciar o concílio como uma falsidade, a dizer que, né, a igreja não poderia jamais, enfim, seguir essas normas do Concílio Vaticano II, toda uma série de questões aqui que, né, são complicadas e levam tempo, e que o bom seria, então, de certa forma, voltar atrás no tempo com todas as coisas que isso implica, né, inclusive litúrgicas, de paramentos, etc. E há aqui uma grande ligação, certamente, também à direita política. Por outro lado, a gente vê, sobretudo na América Latina, mas em alguns países da Europa também, onde isso nasceu, todo o movimento da chamada Teologia da Libertação, que é um movimento, vamos dizer assim, eclesiástico, no sentido que há aqui, né, padres e bispos e arcebispos, inclusive, envolvidos, mas que tenta fazer uma identificação muito forte, inclusive uma identificação filosófica profunda entre a mensagem cristã e o marxismo e o comunismo. E até que, né, no pontificado de João Paulo II, sobretudo o cardeal Ratzinger, esclareceram muito essas questões, e também com relação aos lefebristas e outros grupos, e ficou muito mais claro, né, qual é o problema aqui. Mas são justamente grupos dentro da igreja que tentam levar o que é a rigor uma revelação de Deus, o que é a rigor a fé que nós temos, né, em Jesus Cristo, Filho de Deus e o Evangelho, reduzir, isso seria o verbo melhor, para uma dimensão meramente histórica, humana, cultural, política, filosófica e ideológica. Sempre essa redução, para o lado que ela for, por melhor intenção que ela possa ter, é ruim, é má. Assim dizia, né, o cardeal Ratzinger explicava isso tão bem no seu tempo como prefeito da Congregação para a Fé. Porque mesmo que ela seja feita com boa vontade, mesmo que a rigor haja ali alguns elementos que sejam positivos, a rigor ela é uma ameaça à fé, porque você está reduzindo a fé, tirando a fé da sua dimensão verdadeira. A fé não pode virar apenas uma ideologia humana a mais, por mais simpática que seja essa ideologia. Porque se ela vira uma ideologia humana a mais, então na verdade ela não é mais fé. Ela vai passar de moda, como todas as ideologias, ela tem um momento histórico e depois morre.
essa visão do cristianismo, inclusive também do judaísmo, do islamismo, como apenas uma coisa cultural, como apenas uma ideologia entre várias outras ideologias, que é uma coisa muito disseminada hoje em dia, quando se estuda, por exemplo, né, a comparação entre as religiões e sociologia da religião. É óbvio que culturalmente, historicamente, se podem comparar as religiões no sentido das consequências históricas e culturais que essas religiões tiveram. Obviamente, há uma dimensão humana muito grande dentro das religiões, mas em si mesmo, no seu cerne, a religião não é uma coisa cultural, não se apresenta, não quer ser e não se entende como uma coisa cultural, e sim como algo que realmente nos une a Deus. No caso do judaísmo e no caso do cristianismo, ainda mais do que isso. Nós entendemos e nós aceitamos a nossa fé como uma resposta a Deus. É Deus Ele mesmo que tomou a iniciativa de chamar o povo judeu, é toda a história do Antigo Testamento, de ir, né, vagarosamente se revelando a esse povo através dos profetas, através, enfim, do que todos nós conhecemos das Sagradas Escrituras, até que Deus envia o seu próprio Filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, portanto, a fé não é absolutamente uma invenção humana, não é algo que nós mesmos fomos a rigor ao longo da história, né, inventando, adaptando, escrevendo, que é o que muitas vezes se diz, inclusive nos meios acadêmicos. Muitas vezes se usa o argumento, por exemplo, que os apóstolos teriam inventado a fé, né? Que São Paulo teria feito uma adaptação de certas tendências judaístas do momento. Se isso é assim, então na verdade não existe a fé. A questão aqui é muito clara, porque a fé cristã é tão clara como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Filho de Deus. Jesus nunca disse, pode ser, mas também eu sou uma pessoa interessante, me sigam, assim como há vários outros. Não, Jesus não poderia ser mais claro nesse sentido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Filho de Deus, aquele que me segue terá a vida eterna, e assim por diante, como a gente conhece bastante o Evangelho. Portanto, a fé cristã é uma adesão nossa, livre, racional, a essa proposta, vamos dizer assim, que Deus nos faz de segui-lo, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades da vida. Isso é que é a fé, é crer em Jesus Cristo, é crer em Deus. Isso a gente vê no Evangelho sempre, né? As pessoas que se aproximam, que não são forçadas a isso, a liberdade aqui é essencial, mas que dizem, eu creio, cura-me, por exemplo, né? Eu creio, quero segui-lo. Isso é toda a história, enfim, não só do próprio Jesus Cristo, como a história da igreja também. A igreja está, como tudo que é humano, cheia de coisas culturais, cheia de coisas, inclusive, né, políticas, sociais, artísticas, etc. Tudo isso é interessante, tudo isso pode ser estudado, tudo isso pode ser comparado com outras religiões, sem problema nenhum. Mas o cerne e a essência não é isso. O cerne e a essência é justamente buscar qual é a verdade sobre Deus e sobre o homem. E como é que a gente pode saber essa verdade? Porque Deus mesmo se revelou a nós. A gente não consegue sozinho chegar até Deus pela nossa razão, pela nossa, enfim, né, capacidade pessoal. Deus, Ele mesmo se revela a nós e nos convida, e veio, ensinou, morreu por nós e ressuscitou para nos abrir o caminho do céu, e a fé é, portanto, uma resposta a isso. Na medida em que a gente se esquece disso, isso é outra, enfim, né, outro elemento sempre presente nas pregações e nos inúmeros livros do Papa Bento XVI, por exemplo. Na medida em que a gente se esquece da fé, a gente acaba fazendo da igreja, do cristianismo, do catolicismo ou do protestantismo ideologias, nada mais do que isso. Na medida que a gente se esquece de aceitar e se submeter a uma verdade, que não é uma coisa que vem de mim, não sou eu que invento aquilo, é uma coisa que está acima de mim, como o Papa Bento XVI sempre dizia, eu não sou dono da verdade, a verdade é que é minha dona, eu não invento a verdade, ela é Deus, que na verdade me inventou, vamos dizer assim, né, que me criou. Na medida em que a gente não se submete mais a isso, não aceita mais que existe uma verdade, que a gente pode chegar até ela e desiste, vamos dizer assim, da verdade, a gente está então aberto a qualquer
enfim, né, ditadura ideológica, política, social, filosófica, que seja. A gente perde o rumo, vamos dizer assim. E nesses momentos a gente cai geralmente em extremismos, cai geralmente em justamente, né, ideologias, etc. A grande causa, talvez, para a nossa polarização, isso dizem os santos, isso diz também a teologia, enfim, cristã, primeiro, as emoções. A gente acaba se deixando levar pelas emoções, a gente perde a cabeça, vamos dizer assim, a gente já não pensa mesmo racionalmente sobre aquilo que a gente está falando, o que a gente está seguindo. A gente, portanto, né, fica à mercê do que o grupo está dizendo, do que o partido está dizendo, do que a ideologia está dizendo, e eu vou me deixando levar, né, como se fosse inerte por esses grupos, perco a minha individualidade, perco a minha liberdade pessoal, perco a minha responsabilidade pessoal, já não sou mais eu sou apenas um número num grupo, numa ideologia, num partido. Por outro lado, a ignorância é uma grande causa dessa polarização, justamente porque a gente repete coisas, fala coisas, às vezes até anuncia coisas, às vezes até de forma agressiva enfim, né, entusiasmada, que a gente a rigor não sabe. Muito poucas vezes a gente realmente toma tempo para estudar aquele assunto a fundo, para olhar, para comparar, para pensar. A gente vai geralmente repetindo chavões que são, de certa forma, né, postos na mídia ou na internet, etc. E a gente acha aquilo interessante e vai repetindo sem realmente saber o que a gente está falando. E por último, a grande causa de todos os males, que é sempre o nosso orgulho, né? A gente quer aparecer bem, quer se destacar, quer estar, enfim, né, no meio do grupo, não quer ficar diferente, quer ser aplaudido, quer parecer inteligente, e às vezes a gente vai, enfim, né, pondo para fora enxurradas de palavras e de expressões que a gente nem sabe direito o que aquilo quer dizer, mas que parecem, dão pra gente essa impressão de ser pessoa inteligente, de ser pessoa, enfim, né, que os outros podem aplaudir e admirar. A gente não tem a humildade suficiente de ser quem a gente é, de realmente só falar aquilo que a gente sabe. E, como dizia o Papa Bento XVI, de realmente se submeter, não no sentido da escravidão, mas ao contrário, no sentido da libertação à verdade. Como disse Nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade vos fará livres. É a verdade que a rigor nos faz livres, que nos faz fortes o suficiente, fortes e resistentes o suficiente às ideologias, às ditaduras, aos extremismos, às agressividades, às violências e tudo aquilo que quer levar a gente por força, sobretudo emocional, por medo, em direções que a gente sabe que a rigor não são verdadeiras. Vamos tentar então fazer essa série. Um grande abraço e obrigada.